Salve, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Raiz. Eu sou Leonardo Goltar, aqui comigo a nossa co-host de sempre, a super doutora Luísa Brown. Bem-vinda, Lu. Sempre um prazer estar aqui, Léo, e hoje uma honra, né? Nossa mesa tá de peso. Peso. Não, pelo amor de Deus, não me chama de gorda pra começar. De peso pesadíssimo. Não, puxa os grilos, gorda mórbida ainda. Deixa eu apresentar vocês. Hoje nós vamos conversar sobre as novidades de RCP, de ACLS, de ressuscitação cardiopulmonar, com ninguém mais, ninguém menos que com Maria Camila Lunardi, médica emergencista, também conhecida como presidente da Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Camila, muito bem-vinda. Obrigado por ter cedido esse tempo para a gente. Obrigada eu pelo convite. É muito legal estar participando aqui com vocês. Pela primeira vez a gente está fazendo junto. Pela primeira vez aqui no Pod Raiz, assim. Muito bom. Luísa, zeramos a vida. Não, eu zerei a vida aqui em Mato Grosso, gente. Vai ficar registrado isso aqui. Você viu que o tempo até mudou aqui, né, Léo? Sim. A temperatura mudou. Pessoal, a gente está aqui gravando direto do CBMed. Esse episódio provavelmente não vai ao ar durante o CBMed, não vai dar tempo de editar e botar, mas vai sair tão breve quanto possível. Mas, como eu dizia, estamos gravando aqui CBMed. Camila, além de presidir o evento, que está maravilhoso, ela teve algumas aulas para dar, uma delas foi a atualização sobre RCP, e aí, sobre PCR, RCP, ressuscitação. E eu falei, precisamos gravar isso. Camila, minha querida, o que tem de novo aí? Vamos começar, vamos tentar organizar a conversa. A CLS 2023, tem atualização? O que rolou de novo? Tem atualização, sim. Na verdade, quando eu comecei a fazer a pesquisa para montar a aula, né, eu achei muito interessante, porque eu escrevi PCR, né, parada cardiorrespiratória, vieram 3.000 trabalhos de 2024. Uau! Né? Então, assim, a gente sabe que de 3.000 trabalhos de 2024, a gente vai ter que fazer um refino muito bom aí, né? Medicina baseada em evidência provavelmente vai estar em poucos ali, né? Então, a gente foi pelo caminho de pegar como que foi, né, a última atualização do ACLS, que foi 2023, né? E quais foram os pontos que o ACLS trouxe, né, de novidade, o que ele falou um pouquinho novo, né? E tem algumas coisas bem interessantes, né, algumas coisas que já são mais do que batidas, outras coisas que foram meio que novidades, outras coisas que o pessoal tenta e não vai, não dá certo, né? O que chamou mais a sua atenção, assim, dessas novidades, dessas coisas batidas ou não batidas, mas o que mais te chamou a atenção? Eu acho que a eterna briga da hipotermia, né? Nossa. A gente continua naquela história do ovo, né? Se faz mal, se não faz mal, né? Tem um ano que o ovo é bom comer ovo, outro ano o ovo da colesterol aumenta, né? Então, assim, a hipotermia continua na mesma, né? Ela também continua nessa. Do mesmo jeito que antes, a gente falava muito num controle muito mais rigoroso de paciente fazer hipotermia, né? Falava de fazer hipotermia em ritmo chocável para o paciente, que teria uma melhora da morbimortalidade dos casos, né? Eles já mostraram que talvez não seja bem por aí. A recomendação atual de temperatura, como é que é isso? A gente vai fazer hipotermia no paciente? Então, o que eles recomendam, na verdade, é que a gente deixe uma temperatura entre 32 graus, no mínimo, né, até 36,5 por aí, né? Então, quer dizer, é uma faixa muito flexível, não chega a ser uma hipotermia propriamente dita, né? Eu acho que o que eles mais falam, talvez, seja o contrário, que a gente tem que evitar a hipertermia, né? E assim, eles até recomendam que se o paciente estiver muito tempo hipotérmico e se não tiver não tiver tendo uma resposta adequada, que a gente pode até subir meio grau a cada hora que a gente estiver acompanhando aquele doente até chegar numa faixa de temperatura adequada, né? E eles colocam isso, uma faixa de temperatura adequada. Então, quer dizer, provavelmente é não deixar o paciente hipertérmico ou tendendo a temperaturas mais altas. E com isso, a hipotermia ela também não se limitou em relação a tipo de parada, ritmo, né? Então, assim, eles não determinam mais que seja parada em algum ritmo específico, né? Eles comentam sobre paradas aonde caberiam a hipotermia, que seriam paradas naquela onde o paciente aparentemente poderia ser recuperável neurologicamente, né? Então, eu acho que isso daí foi uma coisa que cada ano a gente vê falando alguma coisa nova, né? Então, acho que hipotermia foi uma das coisas. Reforçaram novamente
em relação a controle de crise convulsiva, né? Não é anticonvulsivante para todo mundo no pós-parada. A gente pode famosa avaliar... profilaxia, né? Que você fazia muito antes. Exatamente. O paciente parou, vamos dar fenitoína para o paciente. Primeiro que nem é a droga de escolha, né? Exato. Para começar, né? Nem a droga de escolha. Não faz, mas se for fazer, não é fenitoína. Exatamente, né? Então, falaram, né, de levotiroxetan, falaram para esses pacientes de ácido valproico, mas naqueles que já tivessem tido crise convulsiva, né? Ou ainda fazer isso guiado por um eletroencefalograma, que talvez seja uma coisa muito interessante, porque a gente reforça mais uma necessidade também de controle, né, neurológico, neurointensivo, ali, neurocrítico no paciente ainda no pós-parada imediato. Que na sala de emergência, né, a gente sabe que é uma coisa bem limitada. Então, ficaria mais para o tratamento mais tardio desses pacientes. O eletroencefalograma, sala de emergência, a gente costuma chamar de caviar, né? É, bem fora da nossa realidade. Nunca assim. vi, não comi, só ouço falar. falar. Exatamente. Mas, né? Camila, a gente até já brincou num episódio passado que o ACLS... Nada contra os dermatos, mas o CLS é feito para dermato, é feito para outros profissionais. Para nós emergencistas, a gente pode ir além do ACLS. Com certeza. Nós devemos ir além do ACLS, né? Assim, o ACLS é o arroz com feijão. Eu tenho que, pelo menos, saber a CLS para dentro do departamento de emergência, entendeu? Eu tenho que, pelo menos, saber CLS para atender paciente, porque o paciente não para só dentro da sala de emergência ou não para só onde ele vai ser resgatado pelo pré-hospitalar. Eu tive um caso recentemente no hospital que o paciente parou no ambulatório. Ele estava vindo passar numa consulta da dermato, entendeu? E ele parou na sala de espera, né? Foi reanimado porque tinha um DEA no ambulatório. Ele foi chocado no ambulatório. Ele veio para a sala de emergência no pós-reanimação, ou seja, ele já tinha tido retorno de circulação espontânea quando ele chegou para nós. Conseguimos encaminhar esse paciente para fazer já que também é outro ponto, angiografia precoce, que a gente já pode comentar, para fazer uma angiografia precoce nesse caso, e na semana seguinte, quando eu cheguei para pegar plantão e perguntei do paciente, eu descobri que ele já tinha tido alta para casa, sem sequela. Show de bola. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que funciona, né? Tratar bem o paciente pode funcionar. A gente tem um mote dentro do Emergência Raiz que a gente fala que todo professor acha que a sua matéria é a mais importante que existe na graduação. E a gente que é emergencista, a gente tem certeza. Eu tenho certeza, lógico. A minha matéria permeia todas as outras, né? Não, exato. E não precisa ser emergencista para ter uma emergência. Pode ser no ambulatório de dermato, pode ser na praia. Exatamente. Você está na praia em, sei lá, na Flórida, em Miami Beach, seu CRM nem vale lá. Mas se caiu uma pessoa estatelada no chão... Como no avião, vindo para cá, né? A gente viu até colegas daqui que precisaram atender dentro do avião. A pessoa se afoga em Miami Beach. Acabou de passar aqui por trás o Dr. Davi Spillman, que é a autoridade de afogamento. A gente tem que atender, a gente é médico, é uma obrigação moral até. Com certeza. E aí e a gente reforça sempre, né? O SLS ele deve ser feito e ele auxilia até que a gente, nessa comunicação com os outros profissionais, para que a gente fale a mesma língua, seja um ponto de partida, mas para nós emergencistas, indo além, e algo que foi muito falado aqui nesse congresso, né? E que a gente ama de paixão, que é o ultrassom, que é o POCUS. Queria te perguntar e ouvir de você agora, Camila, como que o POCUS ele entra nesse cenário aí para nós como ferramenta? Então, nós vemos que cada vez mais a gente tem indicação para POCUS, né? E muitas vezes o que acontecia era um erro na indicação do POCUS na hora que a gente falava de parada, né? Muitas vezes as pessoas achavam que a gente usava o POCUS para ver se o coração estava batendo ou não, né? Uhum. Isso aí a gente pode até conversar, porque isso aí os estudos ainda também são meio controversos em relação a algumas coisas. Sim. Que a gente tem certeza, na verdade, que seria ótimo para você diferenciar uma parada, né, de um choque profundo, aquele choque refratário que a gente só consegue perceber mesmo pela dinâmica cardíaca que está acontecendo. E daí a gente já falsa sabe... AESP, uma pseudo-AESP. É a nossa pseudo-AESP, né? Então o paciente ainda não tem um pulso suficiente para ser palpado, mas a gente percebe que a dinâmica cardíaca dele já recuperou. Então esse paciente, sim, merece entrar com droga vasoativa em alta dose, merece a gente resgatar esse paciente e tratar hemodinamicamente. Mas o POCUS tem muito mais que isso, né? Então, assim, é o velho e bom protocolo CASA. A gente já ouviu muito falar, muito serviço, eu fico muito feliz porque já usa.
né? Serviço que tem residência médica já é primordial você ter um ultrassom na sala e fazer um protocolo casa durante a parada, né? No meu serviço lá no HC, a gente já até define quem vai ser o residente que vai ficar no POCUS, exatamente, né? E vai servir para a gente diferenciar aquelas paradas nos ritmos de AESP, principalmente, né? Que são as mais difíceis, muitas vezes, a gente diferenciar. Um tamponamento cardíaco, né? Que ausculta eu vou ter para falar que bulha tá abafada, que turgência jugular eu vou ter para falar alguma coisa. Não tem. Clínica não ajuda, às vezes. A clínica não ajuda nada, né? Tromboembolismo pulmonar, que também tem uma clínica que muitas vezes é muito frustra, pode né? Ser tudo e pode não ser nada. Né? Então, assim, o protocolo CASA, ele mostra que a indicação do POCUS na parada, ela é muito boa, né? Ela tá vindo cada vez mais decisiva, né? E, na verdade, cada vez mais sedimentada, que é essencial, né? Agora, cuidado de ficar usando POCUS para determinar se você vai parar a reanimação ou não, que daí a gente foge do nosso contexto. Mas, às vezes, para o ouvinte, para a nossa pessoa que está assistindo, pode parecer viagem, assim. Meu Deus, do jeito que a gente está falando que eletroencefalograma é viagem, que no pós-parada, porque não vai ter nunca. A gente sabe que o ultrassom point of care, principalmente no campo de não especialistas em medicina de emergência, ainda não é uma realidade disseminada na mão do generalista, do plantonista. Mas, gente, eu queria fazer essa exortação. A coisa parece muito longe, mas não é. Se você está de plantonista e não conseguiu ainda progredir, começa fazendo o ACLS. Sabe, uma semana de estudo, um fim de semana de imersão, você já vai dar um salto no seu conhecimento. Pegou o ACLS, tá bom, tá prático, tá experiente em sala vermelha, cogita comprar um ultrassom. A curva de aprendizado é rápida, né, Camila? E outra coisa, é o que a gente está falando, né? E além do ACLS, né? Exato. Quando a gente fala de colocar ultrassom na parada, a gente está indo além do ACLS. A gente já está entrando mesmo na nossa especialidade, né? O que o emergencista faz de diferente? Porque, por exemplo, será que sem um POCUS, muitas vezes, a gente ia conseguir fazer aquele diagnóstico de tamponamento cardíaco? O paciente ia voltar da parada e depois que a gente ia conseguir definir por qual foi a causa da parada, ou ainda nem voltar da parada, né? Não adianta falar de 5H, 5T se você não consegue ir lá no T de tamponamento, dar o diagnóstico, porque o exame físico é muito frustro. Exatamente. E não só isso, mas como residente, a gente tem criado um tipo de... Como é que eu digo? É como se a gente também ensinasse a nossa equipe a enxergar isso, né? Porque parece que a gente está fazendo uma loucura, pegar um ultrassom no meio da parada, sem comunicar isso à equipe, até os outros profissionais, né? Porque é um auxílio ali multiprofissional. Então, a gente reforçar isso também e disseminar esse aprendizado, né? Do uso e das indicações do que a gente faz dentro da sala de emergência, né? Com certeza. Trabalhos publicados fora do ACLS, assim, que a gente está falando das atualizações do ACLS 2023. E o que não entrou na atualização, mas que está legal? Na verdade, teve até um ponto que entrou no ACLS, tá? Que foi um dos tópicos das mensagens que eles deixaram, que é o uso do ECMO, tá? Sim. E o que a gente percebeu, na verdade, é que tem muito trabalho nos últimos anos falando sobre ECMO na RCP, né? O ICPE, né? Que, na verdade, é você fazer a reanimação com extracorpórea. ECMO. Extracorpórea, reanimação extracorpórea, né? Então, assim, eu acho que isso, talvez, logicamente que em alguns lugares já vai ser muito mais fácil de ser estabelecido, mas talvez é uma coisa que daqui a alguns anos aqui a gente esteja falando como a gente fala de POCUS hoje, né? Quem sabe? O que a gente sabe que é assim, logicamente que é muito mais caro, né? Muito menos disponível na grande maioria dos serviços, isso é uma realidade nossa, né? A gente falou aqui até de ECMO no pré-hospitalar no nosso congresso. Tivemos ECMO no Louvre, gente. ECMO no Louvre. A pessoa é muito chique. Eu vou ter uma parada cardíaca, vou ganhar uma ECMO no meio do Museu do Louvre. Só faltava ser na sala da Mona Lisa. Assim, e é aquilo, né? O que a gente tem que ter? O ECMO tem que ter uma equipe muito bem preparada.
né? Exato. Quem vai fazer a canulação ali tem que saber fazer, tem que ser rápido. A gente sabe também que a janela de oportunidade do ECMO é uma janela Muito. curta demais. Então, estima-se que nos primeiros 21 minutos, provavelmente ele faça uma diferença significativa. Depois disso, já não tem mais, né, uma significância importante. O P já não se torna tão significante, relevante aí. E então, eu acho que assim, isso sim vai talvez demorar um pouquinho mais de tempo para a gente conseguir introduzir na nossa prática e no nosso cotidiano, né? Mas a gente pode sonhar, a gente pode sonhar com ECMO, mas nesse primeiro momento eu quero trabalhar para ter ideia nos lugares, para ter BLS nas escolas. Exatamente. E deixa eu falar uma coisa. Emergencistas da emergência. Emergencistas da emergência. E você sabe que isso de BLS nas escolas, né? Esse ano eu estive no Congresso Mundial, né? De Medicina de Emergência, no Taiwan. E eu tive uma fantástica, né, oportunidade de ver você ter um DEA a cada 100, 200 metros numa calçada de rua. Eles tinham DEA para tudo quanto era lado, né? E o melhor, né? Uma das apresentações que a gente viu durante, né, os eventos, não foi uma palestra, mas assim, nesses intervalos de palestra, eram crianças fazendo BLS. E lá eles 100% das crianças, elas são treinadas no BLS. Eles são treinados 3 vezes durante a vida escolar, né? Ainda na pré-escola, depois no que a gente tem como ensino fundamental e depois no ensino médio. Então, quer dizer, todo mundo sai treinado de BLS, todo mundo sabe identificar uma parada, todo mundo sabe usar um DEA. E assim, isso aí é muito interessante, né? Aqui a gente podia começar disseminando uma coisa que as crianças, os adultos talvez saibam um pouco mais, está um pouco mais disseminado, mas que as crianças ainda não sabem, que é ligar um 92, ligar um 93. E deixa eu contar para vocês, eu trouxe um trabalho para apresentar aqui no Congresso, e o meu trabalho é justamente um trabalho que a gente faz nas escolas da Zona Leste de São Paulo, junto com a Faculdade de Santa Marcelina. ZL. A ZL venceu de novo. A ZL está na presidência da Abramed, gente. A ZL venceu, minha gente. Então, e a gente faz junto com as escolas, né, públicas que tem ali na região, que é justamente os alunos de medicina da graduação, eles treinam as crianças em BLS. Então, a gente tem, na verdade, manequins que a gente fez de garrafa PET, com camiseta da medicina e assim por diante, né? E as crianças são treinadas a identificar a parada, a identificar sinais de alarme de AVC e a conduzir a parada e chamar pelo 192, né? Que vai ser o resgate que a gente vai ter ali na ZL. Falando em trabalhos, o que a gente tem de trabalhos aí, brazucas, na fita? O que você diz pra gente? Isso daí me surpreendeu, viu? Porque quando eu pego 3.000 trabalhos, né? Vou lá procurar os brasileiros, né? Cadê? A gente não teve nenhum trabalho significantemente importante numa grande revista, numa grande publicação, numa revista indexada sobre parada cardiorrespiratória nos últimos anos, tá? E o mais interessante, nenhum feito por médico emergencista. A gente tem muito feito por cardiologista, cirurgião cardíaco, anestesista, né? Revista de anestésio, mas por emergência mesmo, a gente não está vendo nenhum trabalho original aí saindo, né? Eu até provoquei o pessoal no final da minha aula que, quem sabe, né? A gente não pode começar a pensar nisso, né? Eu vi, mas e também vou contar o spoiler que os provocados estão se mexendo e parece que vai rolar aí um trabalhão brazuca. Eu quero ser chamada para esse trabalho, né? Quem provocou fui eu, né? Nós todos queremos, né? Não, a gente tem esse sonho lá também, desse trabalho de PCR, né? Eu trabalho no SAMU Espírito Santo e a gente tem esses registros. Eu até conversei nesse extra podcast aqui com o Júlio sobre isso, para a gente tentar computadorizar mesmo esses números, né? Porque é muito importante, cara. O paciente brasileiro, ele vem com 300 mil coisas, né, e comorbidades ali, policomorbidades, e é muito diferente do paciente europeu que a gente está acostumado. Então, assim, aplicar para nossa realidade. Então, por exemplo, o ACLS ele é americano, né? Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, um capítulo extenso para falar sobre parada induzida por opioide. Né? Intoxicação que não é uma realidade nossa, entendeu? Quando tem um caso, exatamente, não é a nossa realidade. Então, eu acho que assim, e a nossa realidade qual que é?
Será que a gente teria mais sucesso de reanimação, principalmente de melhora, na verdade, não só do paciente que sobrevive, mas da qualidade de vida do paciente que sobreviveu, se a gente souber que a grande maioria dos nossos pacientes param por determinada situação, por determinada doença, Exato. né? E quais são as comorbidades mais comuns desses pacientes? Será que se a gente tiver um olhar mais crítico para essas comorbidades vai melhorar ou não? Ou em que fase a gente está errando, né? Se é no pré-hospitalar, se é na origem, Exatamente. se é no médico assistente que recebe ou que conduz, que né? conduz o paciente, exatamente. Eu tenho assim, vou só reportar para vocês, foge um pouco da parada, não é sobre parada. Eu fiz um trabalho alguns anos atrás sobre qual era a razão que os pacientes pacientes renais crônicos, dialíticos, vinham para o pronto-socorro, tá? E, surpreendentemente, mais da metade dos pacientes que a gente recebia no pronto-socorro de Santa Marcelina, a gente recebia por infecção de catéter. Primeiro que eles saíam com Chaile, eles não estavam usando um permicate, eles não tinham fístula, eles estavam com Chaile, na grande maioria das vezes, esses pacientes. De vários hospitais, de vários clínicas diferentes. Super realidade, é o que a gente vê também. Exatamente. E daí, quando você vai olhar, e se você pegava os nossos dados, e eu levantei os dados americanos de por que um paciente com doença renal crônica dialítica vai para o pronto-socorro nos Estados Unidos, nem entra infecção de catéter na lista. Eles vão puxar ele pra cá. Eles vão em infarto, eles vão por AVC, mas não por uma infecção de catéter, eles vão por outras infecções. E a cada um que a gente encontra, que uma pneumonia, alguma coisa desse tipo, mas não vai ser uma infecção de catéter. E assim, então a mesma coisa a gente pode reproduzir na parada. Nosso paciente não vai parar por opioide, ele tá parando por outra coisa. E por que ele tá parando? Não sei. Parou por quê? Por que parou? Não sei. Então, ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Uau. E fugindo um pouquinho do ACLS também, né? A gente falou um pouquinho sobre, depois do terceiro choque, o que a gente faz, né? Ritmo chocável refratário. O que a gente pode fazer nesses pacientes, né? E saiu um trabalho há 2 anos atrás, assim, um estudo canadense, na verdade, foi um estudo randomizado canadense muito bem feito, que eles falavam, né, sobre 3 grupos que eles montaram: paciente que tinha atendimento convencional, né, com os 3 choques e continuava com o mesmo tipo de choque depois do terceiro choque, né? Paciente que tinha inversão de vetores, eles passavam a colocar um vetor na parte anterior e outra na parte posterior do tórax para dar o quarto choque, e o paciente que fazia o duplo choque, né, que era o choque, né, ele era um choque combinado, 2 desfibriladores ao mesmo tempo, né, um na posição convencional e outra na posição pá anterior e pá posterior. E a gente viu que, assim, a melhora da mortalidade foi quase que 3 vezes, mas o mais importante, a melhora de dano neurológico foi maior do que 3 vezes nesses pacientes. Fantástico. Tem muito pra gente progredir ainda. Com certeza. Muito. Uau. Tá? É só uma pincelada, né, do que foi essa palestra sensacional e do que é falar de PCR e ir além do ACLS. O episódio não pode ser infinito, infelizmente, porque o poço de conhecimento não deixaria o tempo, que o tempo não seria suficiente. Mas, enfim. Camila, obrigado. Muito, muito obrigado. Que honra, obrigada. Obrigada eu pelo convite. Quando eu for pro Espírito Santo, eu gravo mais. Com certeza. Aí a gente vai estar numa mesa diferente, né? Vou comer uma muqueca. Vai ser sequestrada. Já foi sequestrada aqui no CBMed, tá, pessoal? A gente sequestrou ela para trazer pro livre espontânea pressão. Mas lá a gente vai sequestrar mais para fazer uma série de episódios, se Deus quiser. Vai ser um grande prazer. Recado final, muito. palavras, o microfone é seu, fica à vontade. Olha, eu vou falar o quanto eu estou emocionada com esse CBMed, né? A gente sempre tem expectativas, né? Mas ultrapassar expectativas é muito bom, né? E assim, quando você vê a quantidade de pessoas que estão aqui, quem está presente aqui pode depois ser minha testemunha. A quantidade de pessoas que estão aqui aprendendo medicina de emergência, a qualidade das aulas. Eu brinquei que, infelizmente, eu não conseguia assistir muitas aulas, mas, assim, as poucas que eu entrei, eu saí impressionada, né? Os comentários que a gente está ouvindo de tantas pessoas do Brasil todo que estão aqui, super felizes por estarem aqui e não ter perdido essa oportunidade de ver muita gente falando de medicina de emergência, trocando experiência, matando saudade e assim por diante, né? Caramba. Então, assim, é só alegria. O meu depoimento tá fantástico, é uma honra estar participando disso aqui. Muito obrigado. Luísa.
Eu só agradecer também, é sempre uma honra. E agora a gente tá curtindo até um show aí que vai começar rolar o mais show. tarde. Começou o show. Então vamos lá. Muito obrigado por estarem com a gente. Precisando falar conosco, @doutora Luísa Brown. Segue a gente, @Emergência Raiz. @Emergência Raiz. Valeu, até o próximo, pessoal. Partiu cerveja. Partiu. Beijo, Tchau, tchau. tchau.